Oi, eu sou o Henrido e esse vídeo é para falar sobre os juízos a posteriori. Este é um vídeo de continuação, muito que vai ser discutido aqui, terá como base o que eu trouxe no meu vídeo sobre juízos a priori. Portanto, para melhor entendimento, eu peço que o senhor retorne 2 casas, ou senhora retorne 2 casas, ou senhora retorne 2 casas, e veja meu vídeo sobre juízos a priori. A priori, a experiência é um requisito necessário para validar um conhecimento do mundo real. Em outras palavras, é universal e necessário que haja experiência para que um determinado conhecimento seja validado. Voltando a referenciar o meu vídeo anterior, quando definimos que indivíduos agem propositalmente para atingir um fim, juízo sintético a priori, nós usamos como exemplo a própria tentativa de negar a proposição e o cenário hipotético do indivíduo indo comprar um sorvete. Ambos são ações propositadas para atingir um determinado fim. Para fins de clareza, vamos usar o exemplo do indivíduo indo comprar um sorvete e assim traçar uma linha entre o a priori e o a posteriori. Quando o indivíduo sai de sua casa para ir tomar um sorvete, este fato é repleto de sensações e sem nenhuma universalidade. Caso removêssemos todos os elementos da empiria, nos restaria apenas os juízos passíveis da sensibilidade. O indivíduo agiu para atingir o fim mais satisfatório. Percebam, de forma alguma, o fenômeno empírico, a posteriori, anula um juízo a priori. De forma alguma, um conhecimento obtido e originado na experiência anula um conhecimento com origem prévia a ela. Das formas de se obter um conhecimento, o juízo a posteriori. O juízo, conhecimento, é toda a relação entre sujeito e predicado. Então, logo, toda a proposição que contém um sujeito e um predicado é determinado como um juízo. Esse juízo poderá adicionar algo não presente ao sujeito, juízo sintético, ou algo já contido no sujeito, juízo analítico. Por acrescentar algo no sujeito, podemos dizer que os juízos sintéticos são os que nos geram conhecimento, ao contrário dos juízos analíticos. Há conhecimentos que sim surgem da experiência, mas há também conhecimentos que não dependem exclusivamente dela. O juízo a posteriori é o caso em que há dependência da experiência e das impressões dos sentidos. Devemos notar que não existe um juízo analítico a posteriori, pois como é possível deduzir um conceito já contido no sujeito que só surgirá da experiência? Percebam, os juízos a posteriori não são dotados de universalidade e necessariedade. Isso justifica a presunção de que não há juízo analítico a posteriori. Se o conceito já está contido no sujeito, é necessário que seja desta forma em todo momento. Necessariedade e universalidade são características do juízo a priori. O juízo a posteriori é contingente, portanto, gera conhecimento que pertence à possibilidade, é particular, válido para um fenômeno específico, é empírico, pois é passível de validação para testar a veracidade de uma informação, sendo necessário a percepção para a validação. Para exemplificar o que foi defendido aqui, sabemos que antes mesmo de submeter qualquer tipo de teste, é universal e necessário que um triângulo totalmente vermelho tenha 3 lados. Ele será verdadeiro antes da experiência e a experiência validará como verdadeiro. Mas não é universal e necessário que o triângulo seja totalmente vermelho. Só podemos admitir isso ao observar que o triângulo é vermelho. Veja, nesse exemplo há um juízo analítico a priori, ao mesmo tempo que adicionou-se um conceito não presente no triângulo, a cor vermelha. Não podemos admitir que todo triângulo seja vermelho, pois há caráter de sensação, proveniente do mundo empírico, no triângulo vermelho. E o triângulo é de fato vermelho, conceito pela qual só obtemos após a experiência. Podemos definir que a priori da experiência é quem valida o conhecimento ao mesmo tempo que certos conhecimentos podem surgir dele. Portanto, se faz necessário notar que algo novo foi adicionado ao sujeito triângulo. Não estava contido nele o fato de que ele é vermelho. Podemos classificar o conceito vermelho como um juízo sintético, e como se originou da experiência, e portanto não tem caráter de universalidade, ele será um juízo a posteriori. Temos, então, um exemplo de juízo sintético a posteriori. O arquétipo empírico. A sensação é a impressão que temos de um determinado objeto e da representação deste para com o nosso intelecto. É quando somos afetados pelo objeto que emerge a capacidade de criar representações do objeto. Quando, através das intuições sensíveis, conhecemos um determinado objeto, temos a representação do fenômeno. A faculdade só nos é percebida pelas formas a priori do tempo e espaço, e é natural que seja assim. Logo, antes de que possamos pensar que é gerar um determinado entendimento sobre um conceito, numa maçã, essa deve ser recebida por nossa sensibilidade, meio pela qual o objeto é dado pela intenção. No juízo puro do tempo, sentido interno com forma temporal, e espaço, sentido externo com forma espacial. Para ficar claro, imagine, por exemplo, uma maçã em uma sala de estar qualquer. Mentalmente, tente retirar essa maçã da sala de estar. E aí, conseguiu? Tu vai perceber que há um espaço vazio ali. Agora tente fazer o contrário. Em vez de retirar a maçã, tente retirar o espaço vazio.
verás que não é possível. Temos esse exemplo como a prova do juízo puro do espaço. Ainda no campo da imaginação, nós podemos comer a maçã e retirar ela do percurso do tempo. Ela não mais existirá com o passar do tempo. Agora eu jamais conseguirei eliminar o tempo da própria maçã. Sempre pensarei nela como algo decorrente do tempo. Isso ocorre pois só conhecemos algo, ainda que de forma tácita, relacionando-o entre o futuro e o presente. Só podemos conhecer o objeto ordenando-o espacialmente. Só percebemos esse objeto de forma temporal. Conclusão. É com os juízos a priori que as representações são passíveis de serem pensadas, e estes pensamentos seriam vazios se não houvessem os conteúdos do mundo externo. O exemplo que dei da maçã pode também ser usado para validar o a priori da ação proposital, ou seja, ainda no exemplo de um indivíduo indo comprar o sorvete, se removêssemos o conteúdo empírico, ficaria apenas o conceito de ação proposital. Mas jamais seria possível remover a ação proposital deste fenômeno empírico. Minha graduação é em Ciências Econômicas, e os vídeos que eu fiz até agora servem para sustentar as minhas premissas teóricas. No campo da ciência econômica, parece-me cada vez mais inegável que ela é uma ciência a priorística, dividida da seguinte forma: a ciência econômica é um método científico que estuda os eventos da economia. A ciência econômica e seu método são corolários a priori da capacidade de agirmos propositalmente num convívio social. Não há elementos do mundo da empiria nela. O evento da economia é indissociável de juízos a priori, mas possui elementos empíricos, onde juízos a priori explicarão tais eventos, mas é a empiria que tratará desses assuntos. Bom, gente, por hoje é só, um grande abraço e até mais!